Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Laser terapia ou depilação definitiva. Hoje, uma realidade. Nosso convidado de hoje, dermatologista Dr. Ricardo Vilela. Ele é médico dermatologista, formado pela Unifenas e titulando pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Ricardo, novamente o nosso programa, pela terceira vez consecutiva, graças à grande audiência que tivemos no começo. Prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado, Luciano. A beleza realmente chama a atenção do público, E o que o pessoal quer mesmo é ficar mais bonito, mais satisfeito e com isso melhorando a sua autoestima. É a tendência hoje, Ricardo? A tendência hoje, não só para a autoestima pessoal, mas também como mercado de trabalho, O que o cidadão, a pessoa que trabalha, que corre atrás, quer é estar sempre bem junto à família, junto ao seu trabalho. Lógico. E com isso também perante a sua família, o pessoal que convive com a... Eu acho que a pessoa se sente bem e a imagem também hoje é muito importante mesmo no trabalho, em todos os setores. Realmente, quem pensa que a beleza está só ligada à questão da mulher está muito enganado, porque o homem também tem que manter uma imagem perante o seu trabalho, os seus colegas de trabalho e o público que geralmente atende. Então, quer dizer, na sua clínica você é procurado não só por mulheres, mas por homens e mulheres, Luciano, vamos pensar no tratamento a laser. Não só a laser, toda questão dermatológica, mas como o tema hoje é laser, hoje o tema é laser, muitos homens querem remover pelos indesejados e para isso hoje temos técnicas, porque o homem não tolera dor, mulher tolera mais dor do que o homem. O homem é mais medroso, é mais medroso, mais receoso, mais preconceituoso quanto a esses tratamentos, mas agora com essa nova depilação definitiva que não dói, o homem tem procurado sim a depilação definitiva. Então hoje é isso que eu ia te perguntar, o homem tem te procurado para depilação? Sim, bastante. Mais aonde? Em que região do corpo? Principalmente nas costas, Luciano. Principalmente nas costas. Barba, nessa questão daqui para baixo no pescoço, também tem procurado, mas varia bastante. Tá? Isso depende muito da vaidade, do que o homem quer e lá no consultório a gente define mais ou menos o que a pessoa vai querer fazer. E acredito que você também dá uma ajuda na decisão. Às vezes ele não quer remover a barba totalmente, mas tem preocupação com a pseudofoliculite, que é essa inflamação que dá na região do pescoço. O pelo invade muito a região dos olhos, então ele quer remover o pelo que é indesejado, A gente podia então explicar para os nossos telespectadores, Ricardo, um pouquinho como surgiu essa laser terapia, o tratamento a laser? O que você acha? O laser é uma forma de luz e uma luz monocromática. Como que eu posso te explicar isso? Na natureza existe, eu vou te mostrar nos slides, um espectro de luz. O que é isso? São vários tipos de luzes, umas visíveis, o que faz com que a gente apareça na câmera, e as luzes invisíveis, que são as luzes do raio ultravioleta, tão temido pelos cânceres de pele, E o fotoenvelhecimento, e a luz infravermelha, que é onde o raio principalmente age, que é o raio laser. Foi desenvolvido nos Estados Unidos e na medicina mesmo a partir dos anos 70. Mas eu queria introduzir aqui, mostrando nos slides para você, a respeito da história da beleza e também demonstrando até agora com esse novo recurso tecnológico, Você falou dos anos 70, Mas parece que isso é tão novo, Ricardo. Isso aí já vem desde os anos 70? Não. Ou estudos e hoje, atualmente, que... Isso. O que acontece é o seguinte, na medicina, a partir dos anos 70 nos Estados Unidos, foi introduzido o laser, mas o laser já vem sendo empregado desde os anos 50, quando começaram os primeiros testes para ver. O que acontecia é que naquela época o laser não era domado, entre aspas, então poderia ter grandes problemas se fosse aplicado na pele de uma pessoa. Hoje, com novos aparelhos que eu vou demonstrar durante a entrevista, é demonstrado que realmente o laser está domado e a gente já conhece de A a Z qual é a aplicação do laser. Ou seja, a aplicação do laser não se restringe apenas em depilação, tem várias aplicações, principalmente na medicina, que é o nosso caso que nós estamos conversando. E não só na dermatologia, hoje o laser está sendo aplicado na ginecologia, na gastroenterologia, para excisão de lesões com o mínimo de invasão possível. Então, num futuro próximo, já teremos endoscopia, o aparelho de endoscópio com laser na ponta, que vai excisar um tumor, por exemplo, gástrico.
Então, você trouxe alguns slides. Isso. Só perguntando, a parte do corpo pode ser feita em qualquer parte do nosso corpo? O laser pode ser feito em qualquer parte do corpo, mas se for muito próximo dos olhos, a gente tem que colocar uma estrutura dentro do globo ocular, por fora, como se fosse uma lente, que evita com que o uma raio... venda nos olhos, né? Com que o raio afete a retina. Esse que é o problema, ele pega então, na retina. Causaria uma queimadura? Uma queimadura na retina. Então existe um aparelhinho que é esterilizado, que a gente coloca por sobre o globo ocular e aí sim a gente consegue fazer até depilação na área de sobrancelha. Inclusive nós tivemos, né, um prazer de estar na sua clínica, né? Ótimo. Essa semana fazendo algumas imagens lá. Isso. E você, né, colocou no paciente tipo um óculos, né? Isso. O laser ele não pode ser visto a olho nu pelo menos de uns 20 metros de proximidade. Então o que a gente faz? A gente usa um óculos que remove a agressividade do laser na visão. Para quem está passando pelo procedimento, nem tanto. Mas para o profissional, que vai fazer várias vezes, pode sim atingir algum problema nos olhos. E aliás, você está de parabéns com a clínica, muito bonita, muito bem montada, viu, Ricardo? Parabéns mesmo. Obrigado mesmo, Luciano. Muito obrigado pela sua visita. Foi até no dia do meu aniversário que me honrou bastante. Pois é, foi aniversário seu, né, Ricardo? Você viu que médico trabalha também no dia do aniversário, né? Então, vamos mostrar algumas imagens, né, pro pessoal? Eu quis colocar essa tela de Caravaggio mostrando que Narciso, que é uma figura mitológica, naquela época da mitologia já se observava no lago, admirando a própria beleza, e isso demonstra ao longo dos anos que o ser humano é um ser que realmente se admira e preocupa com a beleza, preocupa com a própria visão desde os primórdios da humanidade, né? E ao longo do tempo, na Idade Média, se demonstra também que o padrão de beleza mudou, Luciano. Na Idade Média, o que se definiria como saúde e como beleza era o padrão gordinho das mulheres. Era o mais gordinho, né? Em 1309, de quando é essa tela, dá para se perceber que a mulher bonita, tanto que ela foi pintada para ficar eternizada num quadro, era a mulher que tinha volume e que tinha gordura localizada, seios pequenos, e isso mudou ao longo dos anos. Exatamente ao contrário. Hoje elas estão mais magrinhas, colocando silicone, aumentando o seio. Né? Hoje o padrão de mulher é o padrão da mulher alta, esguia, com seios fartos, contornos discretos, mas demonstrando que tem contornos, né? Exatamente. Então, o que o padrão que a mulher hoje quer alcançar. É o padrão da mulher do ano 2000, né? Agora, introduzindo a laser terapia. A laser terapia, Luciano, não se aplica só na medicina. Também, você pode passar o próximo, que se aplica na questão de olheiras, flacidez, rugas, assimetrias da pele, como por exemplo, de um lado do rosto está mais preenchido do que do outro, isso o laser consegue compensar, e queda de cabelo também. O laser, com um tipo de fotômetro que a gente chama, ele consegue atingir na raiz do bulbo e fazer com que o pelo cresça mais rapidamente. E na questão corporal, atinge também celulite, gordura localizada, flacidez, estrias também e a questão das varizes com um tipo de aplicação que age diretamente sobre a hemoglobina. Ou seja, a aplicação do laser, então, é uma aplicação muito vasta, né? Muito Você colocou rugas. Eu sei que o assunto hoje é depilação, Sim. mas só perguntando, a ruga depende do tamanho da ruga, da localização? Ou assim, seria assim aqueles pequenos, ou pé de galinha, que o pessoal chama? Pelo contrário, a ruga, para a gente poder agir com laser, é porque já está num limite que a gente não consegue mais agir com medicamentos, tipo preenchimento, que a gente conversou na segunda entrevista, né? Nossa segunda entrevista da última vez. E quando o paciente já está no limite, que não tem mais o que fazer, que quer melhorar, o laser de CO2 fracionado, que é um tipo de laser que eu vou mostrar mais para frente, ele resolve bem, é bem legal. Nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do dermatologista Dr. Ricardo Vilela. Isso aí, Ricardo, deixa eu te perguntar, na sua clínica, quais as aplicações mais comuns que o paciente te procura? Luciano, como eu estava mostrando os slides, eu vou te demonstrar aqui quais são as aplicações mais usuais, tá? Tá ok. Na clínica, o que a gente usa mais são lesões, você pode passar o próximo, são sobre lesões mais ligadas à depilação definitiva, igual eu falei para você, lesões vinho do Porto, que são aquelas manchas mais avermelhadas que dão geralmente no rosto e são lesões congênitas, né? A pessoa nasce com ele.
E é muito legal, vou te demonstrar umas fotos aqui, do antes e depois. Ótimo. Lesões também malignas de pele, como melanoma, está sendo combatido com laser. Lesões benignas, como ceratose seborreica, ceratose actínica, a gente combate com laser também. Peeling dá para fazer também com laser. Sardas e remoção de tatuagem. Vamos mostrar aí os antes e depois? Resumindo, só não fica bonito hoje em dia quem não quer, né, Ricardo? Eu brinco com o cliente que é funilaria e pintura. Funilaria e pintura. Fica ótimo. Fica ótimo. Então tá aí. Puxa, tatuagem até pouco tempo não tinha recurso, né? Fez realmente, a tatuagem. Ia ter que conviver com ela. Isso de 10 anos para cá mudou bastante. Existe um tipo de laser específico para remoção de tatuagem. O que o laser não combate muito é a tatuagem da coloração verde. É uma curiosidade para te mostrar. Hemangiomas também, você está vendo hemangioma, essa mancha que vocês estão vendo, né? Hemangioma é o que eu falei sobre lesões vinho do Porto, né? Que parece que derramou vinho, né, sobre o rosto dessa criança. E o antes e depois, realmente. Antes e depois, olha que interessante. Pode passar o próximo. Para depilação também, você está vendo uma moça aí com bastante acne, espinha no rosto e com pelos, provavelmente por algum erro hormonal, o que é corrigido facilmente com o soprano que a gente tem lá na clínica. Ricardo, uma curiosidade. Pois não. Tem idade para fazer essa depilação? Ou seja, uma vez eu ouvi, se o pelo já começa a ficar branquinho com o passar do tempo, com o passar da idade, esse pelo branco, ele tem recurso ou ele não pode ser mais feito o tratamento a laser? Luciano, o laser tem uma curiosidade, mais uma para te contar. O laser, para depilação definitiva, ele precisa de um condutor. E o condutor é o fio preto. Ele tem tropismo, atração pela melanina que está no pelo. Então, para eu tentar destruir aquele pelo, eu tenho que ter o fio que leva o raio até o bulbo do pelo. E o condutor dele é o fio. Então, o fio branco, o laser não reconhece. Isso está mudando. O soprano, que é esse aparelho que eu tenho na clínica, ele já consegue remover ou diminuir essa quantidade de pelos brancos que a pessoa tem, com mais dificuldade. Mas hoje, como a gente consegue programar o aparelho, isso a gente consegue. Inclusive, você falou do aparelho que você tem na clínica, parece que tem mais de um tipo de aparelho, não é? E o teu parece que é um aparelho mais sofisticado. Eu acho que é o último modelo que saiu, inclusive é indolor, não é isso que o você estava explicando pra gente? Eu vou demonstrar ele há pouco, o Soprano XL é o mais novo aparelho definitivo a laser no mundo. É um aparelho americano, um aparelho que você faz depilação sem dor. O que se demonstra assim, ao longo do tempo, o medo é dor, né? E realmente a pessoa tem motivo. Quem já fez depilação definitiva com um aparelho chamado Light Shear sabe o que eu estou falando. A impressão que a pessoa tinha é que estava grampeando a pele dela. Tá? Para flacidez também, melhora bastante. Com laser, radiofrequência também, que será um tema da nossa próxima entrevista. Caso você me convide. Lógico que é um prazer, já está convidado, Ricardo. Radiofrequência, que nós vamos falar na próxima entrevista. Então, pode passar o próximo. Também para rugas o laser ajuda bastante. E a questão do rejuvenescimento, principalmente da região cervical. A mulher melhora o rosto, melhora o aspecto da face e fica ainda parecendo uma flacidez. Mãos e pescoço, o laser é muito bom. Por exemplo, aquelas manchas que aparecem na mão, você falou em mão, acho que com o passar do tempo, né, com a idade também, e o sol ajuda a pigmentação, não é isso? Aquelas manchas escuras, né? Grandes queixas no consultório, a questão da ceratose solar, que são as manchas nas mãos, a gente consegue fazer um tratamento combinado com laser ou luz pulsada associado aos peelings que remove com facilidade essas manchas. Aí eu só demonstrando rapidamente que a hemoglobina, que é essa faixa vermelha, ela é muito próxima da melanina. Então, o laser ele consegue diferenciar entre atingir a hemoglobina, que é o corante da hemácia, né, do sangue, entre a melanina, que é o pelo. Então, hoje o laser consegue fazer uma depilação sem dor e sem atingir estruturas anexas. Isso é bem interessante. Ou seja, bem localizado. Bem localizado, específico para o alvo que eu quero atingir. Tá bom? Próximo. Aí os tipos de laser que a gente tinha comentado, né? Na primeira aí, que é esse mais avermelhado aí, o fundo, é o laser de CO2 fracionado, que funciona mais para peeling, rugas e rejuvenescimento facial. O do meio é o famoso Light Shear, que é o primeiro laser de depilação definitiva. E o último é o que eu tenho na clínica, que é o aparelho Soprano XL, que é a nova revolução em depilação definitiva. Tá joia? Aí mostrando um feixe de luz a laser, demonstrando a especificidade dele, sem atingir órgãos e estruturas anexas. Ou seja, mais superficial, ou até onde você quer que atinja. Até onde eu quero que atinja. Isso é o que há
de tecnologia, porque eu consigo atingir a estrutura específica sem atingir estruturas adjacentes. O Ricardo, é fantástico, né? Hoje em dia, então, como eu te falei, só fica com o pelo, porque eu acho que o pelo realmente é o grande obstáculo, né? Principalmente das meninas, das mulheres e do homem também, né? Como você disse, a barba, a foliculite, enfim, quem tem uma barba cerrada, né, Ricardo? Eu vim de barba em homenagem à depilação, eu não fiz. Dá para aproveitar e fazer um tratamento. É muito interessante porque a mulher sofre na hora que vai pôr o biquíni, que fica aquele pelo saindo pelos lados, às vezes depila com cera ou com gilete. O que acontece? Faz foliculite, fica manchado, fica mais escuro. Na axila também. A mulher muito me procura pelo fato de estar com a axila escura. Ela achando que é uma micose, alguma doença, o que não é verdade. E tem algum preparo do paciente antes dessa aplicação do laser? O que eu peço é para a pessoa não vir bronzeada. É melhor que não vá à praia no último mês ou frequente uma piscina, porque o que eu preciso é desse contraste da pele clara com pelo escuro. Mas isso, o soprano, agora a pessoa da raça negra vai ficar assustada comigo. Vai assim, mas então quer dizer que negro não pode fazer? O soprano resolveu isso. O light shear não. O light shear negro não poderia fazer, porque esse aparelho novo que você tem na clínica... ele especifica o fio. Então, o que acontece? Eu coloco uma quantidade de quilogramas joule, que é a unidade que eu uso de força para atingir o laser, e o laser atinge diretamente o fio, independente da raça, cor ou tipo de paciente que vai passar na clínica e área também. Isso dá para a gente controlar hoje com o soprano, o que não se fazia com o light shear. Tá muito bom a nossa conversa, mas vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Ricardo Vilela. Obrigado. Dr. Ricardo, então, como há pouco tinha comentado, tivemos o prazer de estar na sua clínica. Prazer é então, meu. gostaríamos, se pudesse, passar o vídeo, né, para mostrar para os nossos telespectadores. Com a nossa modelo, né, Luciano? Com a nossa modelo. A nossa modelo, a Sueli, que é funcionária do Hospital São Domingos. Então, vamos lá. Aí é o aparelho soprano, né? O aparelho da Alma Laser é um aparelho americano. E aí mostrando como ele atua. A função touchscreen e aí a ponteira, da onde sai o laser, que a gente vai atuar no paciente, né? Aí está a Sueli. A Sueli vai fazer o procedimento. Eu estou colocando um óculos que não deixa com que ela veja o laser. Foi isso que eu te perguntei, né? Tampa, então... É diferente do meu. O meu óculos eu consigo enxergar, ela não enxerga nada, porque tem que ser excluída a visão. Aí você está fazendo uma marcação? Faço a marcação, né? Porque o aparelho ele é como se fosse uma conta matemática, ele dispensa a quantidade de raio na área que eu delimito, tá? Aí eu vou usar o aparelho, passei um gel que o aparelho é como se fosse, a impressão que a pessoa tem que é um ultrassom que está sendo feito. Então, para quem nunca teve oportunidade de ver como é feita uma depilação a laser, está aí na tela com o Dr. Ricardo. Isso, eu estou explicando sobre o modo que eu tenho que agir. Pego sempre do centro para a periferia, tá? Ela não sente exatamente nada, a impressão que o paciente tem é que está fazendo um ultrassom no Impressionante que quando terminou não vi vermelhidão no rosto, nada, não fica vermelhidão, no buço até que não, mas nas axilas pode ficar um pouco quente depois do procedimento, mas nada que seja uma queimadura. Estou limpando aí a área que o gel ficou. Remove também esse lápis branco, que é um lápis de maquiagem. E não forma casquinha, feridinha, nada, né, Ricardo? O que pode acontecer na área, principalmente de virilha, é fazer uma foliculite logo após o procedimento. Aí tá a menina, né, após a aplicação do laser normal. É minha cliente na clínica, funcionária lá do seu hospital, né? Isso aí. É um tratamento simples. E foi muito bom. Ainda hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Sueli, né, no hospital, e ela comentando que não teve dor, não teve reação, nada. O que pode acontecer, quando o pelo, a pessoa tem muito pelo, o pelo ele não cresce todos ao mesmo tempo. Então, por isso que precisam de mais sessões. É uma pergunta ainda que não foi feita, eu vou responder,
que é a questão de mais ou menos 3 sessões que a pessoa precisa, porque o pelo tem 3 fases: anágena, telógena e catágena. A gente tem que atingir o pelo na hora que ele está fixado lá no bulbo, lá embaixo. Se ele estiver já saindo, ele não é atingido na onde é para agir, que é destruir a raiz. Então, independente da região do corpo, mais ou menos seria em média 3 a 4 sessões? 3, 4 sessões, barba mais ou menos 7, 8 sessões, que a minha, por exemplo, seria 10 sessões. Ou seja, porque seria uma barba mais cerrada, pelo mais duro. O pelo mais grosso, né, mais fixado à raiz. E como o rosto cresce muito rápido, então sempre está em transição o pelo. Então eu tenho que atingir o pelo bem na fase em que ele está fixado na raiz. Entendeu? E por esse fato que são mais sessões. Se fosse todos os pelos na mesma fase, já seria exterminado o pelo na primeira sessão. Na primeira sessão. Por isso que existem mais sessões. Ricardo, como sempre, a gente faz algumas entrevistas, né, com alguns telespectadores. Então gostaria, se possível, que você possa respondê-las. Mas antes, lembrando que o Dr. Ricardo Vilela, ele é membro do Corpo Clínico do Hospital São Domingos, aqui em Poços de Caldas. Vamos à primeira pergunta, Jean? Sonho de muitas mulheres, a depilação definitiva é vista como a libertação do processo rotineiro dessa importante necessidade feminina. Para as que fazem o uso da depilação tradicional, com cera ou lâmina, isso pode significar o fim desse tormento. Mas muitas mulheres ainda têm dúvidas com respeito a esse tipo de depilação. Por isso eu estou aqui, Dr. Luciano, para perguntar para elas tudo o que elas querem saber sobre a depilação definitiva. Dr. Luciano, a Eliane está aqui e ela tem uma dúvida com respeito à depilação definitiva. Eu quero saber se a aplicação do laser dói. Agora há pouco havíamos falado, né? Se dói, né, Ricardo? Estão explicando lá para a Eliane. A grande dúvida mesmo é essa, são quantas sessões e quanto dói. Não dói exatamente nada com o soprano. Né? Como eu te disse, o Light Shear ele é um aparelho que veio antes do soprano, que muita gente ainda usa o Light Shear no país e no mundo. Só que a mulher ela é mais tolerante para a dor. Para homem, já o Light Shear o homem já é mais bem corajoso para isso, né, Ricardo? Então, assim, o Light Shear ele dói um pouco. O soprano não dói nada. A impressão que a pessoa tem é que está fazendo um ultrassom. Isso, eu sou testemunha que tivemos gravando na sua clínica. Isso. E a Sueli saiu normal, sem queixar de dor nenhuma. Normal. Então, assim, é um procedimento muito tranquilo, muito rápido. Para você ter ideia, cada axila demora 8 minutos. Então, é basicamente quase nada, né? Então, a pessoa vai já no horário marcado e sai para frequentar. Eu fiz uma menina sábado que foi participar da própria formatura no mesmo dia. Ou seja, vai como se fosse uma consulta até em tempo menor. Não, né? Rápido. É marcado, eu marco cerca de 10 pacientes por hora, então é bem rápido, entendeu? O que eu peço é para não fazer a depilação à cera nos últimos 10 dias e não ter frequentado piscina ou praia, para não ficar tão bronzeado, para a gente conseguir atingir com mais eficácia na menor quantidade de sessões, né? Então você que está nos assistindo, não esqueça, só fica feia quem quer. Procure a clínica do Dr. Ricardo para laser terapia e outros procedimentos que daqui a pouquinho o Ricardo vai comentar com a gente. Isso mesmo. Vamos a mais uma pergunta, Ricardo? Vamos lá? Doutor Ricardo, a Alessandra já teve alguns problemas com outros tipos de depilação, por isso ela tem alguma dúvida. Doutor Ricardo, eu gostaria de saber se com a depilação a laser eu vou ter problemas com manchas. Isso, Luciano. A depilação a laser ela não pode manchar a pele. Não adianta você trocar pelo por mancha, né? Você está trocando 6 por meia dúzia, né? Assim? Então, com um profissional habilitado, dermatologista de preferência, né? Tem muitos profissionais de outras áreas querendo entrar nessa área. O laser é uma luz que realmente já está domada, é uma conta matemática, mas é um procedimento que ainda requer alguns cuidados e orientações ao cliente. Então, é um procedimento sério, que depende de uma decisão definitiva, né? Que é nunca mais ter pelo no local, e isso faz com que a pessoa também não tenha mancha. Aí então, tira o pelo e fica manchado. Não pode, né, Ricardo? Não pode. Meu procedimento é garantido, eu dou termo de garantia para a pessoa, que não volta mais o pelo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Ricardo? Doutor Ricardo, eu queria saber se a depilação realmente é definitiva. Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, porque existem no mercado vários tipos de lasers. O laser que depila definitivamente é o laser de iodo. Existem em capitais uma rede de serviço, que eu não vou falar o nome, lógico,
que promete preços baixos com depilação à base de um laser chamado Alexandrite, que está totalmente ultrapassado. É um aparelho barato, para você ter ideia, o Lightyear, o Soprano, desculpa, ele custa mais ou menos $100.000 e esses aparelhos custam mais ou menos $30.000. Então fica barato de adquirir e aí não define a depilação definitiva. Então o que há de bom no mercado, você pode acessar a internet e procurar sobre o Soprano XL, só digitar lá, você vai saber que ele é o top de linha no momento. Ou seja, né, tomar cuidado com a propaganda enganosa. Às vezes paga cuidado. mais barato, então eu acredito, assim, no meu pensamento, ninguém deve procurar preço, deve procurar qualidade profissional. Mesmo porque a pessoa que depila a cera já está pagando uma média de R$30 em cada sessão. Se ela for fragmentar isso tudo e pagar em 3 vezes o que vai ficar para sempre, sem foliculite, sem mancha, sem nada, é um ótimo negócio. Vamos a mais uma pergunta, Ricardo? Vamos lá? Doutor Ricardo, eu já fiz algumas sessões de laser, né, de depilação no buço, só que não houve resultado. Eu gostaria de saber se tem alguma influência por causa da alteração de hormônios na época de menopausa, se há algum problema. Não. Pelo é pelo, entendeu? Não interfere a questão hormonal, ou questão de menopausa, climatério, isso não interfere. O que eu preciso é do pelo pretinho. O pelo está pretinho, ótimo, conseguimos atingir ele, como se diz, na cabeça. Se o pelo estiver branco ou clareando, podemos fazer também, mas com mais sessões. O senhor deve ter outros procedimentos. Tem outros procedimentos também, a gente pode ajudar agir a resolver esse problema de quem tem o pelo branquinho. O pelo branquinho a gente pode agir com eletrólise e tentar combater também com laser, que o Soprano consegue atingir a raiz. Doutor Ricardo, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Dia. Quero agradecê-lo, né, e colocar à disposição outras vezes que queira voltar ao programa, e gostaria que você desse, né, o endereço da sua clínica, telefone, porque uma clínica maravilhosa dessa não pode ficar sem aparecer no vídeo, né, para os nossos telespectadores. Isso mesmo, Luciano. Obrigado mais uma vez pela sua confiança e da sua equipe toda. Agradeço sempre você, é como se fosse o pai meu na medicina em Poços de Caldas, de verdade. Me acolheu junto com sua família, muito obrigado. E a clínica fica na rua Rio Grande do Sul, 1402, próximo à Matriz. Clínica Ville Visage, só chegar lá, marcar uma consulta, passar com a gente e a gente define para você qual o tipo de procedimento que a gente vai poder agir para que você fique mais bela ou mais belo, tá bom? Ou seja, só vai ficar feio quem quer, né, Ricardo? O pelinho também quem quer. O pelo também é quem quer ficar. Hoje, tudo bem, vamos agir com a depilação definitiva, tá bom? Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Estamos chegando então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fique com Deus e até a próxima semana.